pessoais, como nós chamamos, né, a memória de outras existências. Então aqui nós temos a pergunta 200 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexo? E eles respondem: não, como entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. E na pergunta 201 está colocado assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então aqui nós vamos encontrar a informação de que, vamos dizer, cada um de nós aqui está homem ou mulher. Jung, mais uma vez que se aprofundou sobre isso, ele usa dois termos: ânimos, que é o masculino, ânimo, e ânima, que é o feminino. Então todos nós, sejamos homens ou mulheres, nós temos memórias masculinas e femininas. Vamos acessar. Quando se trabalha com regressão, se encontra ao longo do tempo memórias num ou no outro sexo. A outra pergunta é colocada: quando está na erraticidade, que é o plano espiritual, né? Às vezes eu posso explicar o termo erraticidade, porque a pessoa diz assim: mas então fica errando. Não, fica no espaço, né? No espaço extrafísico, em que há uma consciência, existe aprendizagem, né? É um termo mais antigo que a gente precisa entender no sentido de estar num plano espiritual. Quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que deve suportar. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Esse é um aspecto também bastante interessante, que nós percebemos assim: qual a função de estar numa ou noutra condição. E eu gosto nesse momento de ampliar essa proposta existencial, porque quando nós trabalhamos com regressão de memória, nós encontramos isso registrado no inconsciente profundo das pessoas. Todos nós trazemos uma missão existencial. Nossa vida tem um sentido, tem um propósito. Então, a questão da sexualidade, seja a heterossexualidade, seja a homossexualidade, seja a estatura, seja a cor dos olhos, seja o país em que a gente nasce, tudo isso tem um sentido. E na medida que nós vamos aprofundando, nós vamos entendendo que as experiências, as questões que todos nós vivenciamos no dia a dia, independente das pessoas nos aceitarem ou não, questionarem ou nos criticarem, elas têm um sentido evolutivo. Vocês vão ver lá no final que nós vamos estabelecer algumas perguntas que se referem a isso. Aqui nós temos a definição da abordagem transdisciplinar holística. Primeira questão: energia sexual é energia genésica, energia de criação. Alguém aqui faz crochê? Levante o braço. Vocês estão gastando energia sexual. Toda vez que nós criamos alguma coisa, olha que coisa bonita, gente. Tem uma fala do Jean-Yves que ele diz assim: tudo aquilo que não é integrado não é salvo. A nossa cultura judaico-cristã, ela discriminou o sexo e o dinheiro. Isso é muito interessante, porque se discrimina, não acolhe. Às vezes eu digo para as pessoas que trazem a questão da repressão sexual: olha, se fosse feio, Deus não teria colocado no seu corpo, porque Ele só faz coisas bonitas e perfeitas. Então, entendermos essa energia genésica, essa capacidade de criação, somos co-criadores com Deus. Quando nós criamos alguma coisa,
seja um crochê, seja uma costura, uma almofada, um quadro, uma invenção, aí está sendo utilizada essa energia de criação. A diferença é que essa energia está sendo utilizada de um modo sublimado. Vocês imaginem uma flauta e alguém que tocasse apenas uma música com a nota Ré. Nós dizemos assim, está tocando sambinha de uma nota só. Porque nós temos o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. É o sentido de classificar, de qualificar amorosamente essas funções. Quando eu falo de escalada evolutiva, que eu falo sobre os desejos, eu mostro o seguinte: no primeiro estado de consciência ligado ao chakra básico, o desejo material, ele precisa ser qualificado amorosamente, ele precisa ser trazido ao coração para que a pessoa possa ser solidária e compartilhar. Se o desejo sexual, que é voltado, em princípio, ele tem uma função específica de procriação, se ele for qualificado amorosamente, ele se expande, a pessoa vai ser criativa, ela vai respeitar o corpo do outro, e aí não teremos mais a pedofilia, não teremos mais a prostituição, não teremos mais o estupro, porque essa pessoa passa a respeitar o corpo do outro. Se qualificarmos amorosamente o desejo de poder, aqui no terceiro chakra, vamos liderar com respeito também à criatividade do outro, ao livre-arbítrio do outro. E aí nós observamos que essas energias mais básicas, observem que, pelo menos ainda agora, o mundo briga por dinheiro, sexo e poder. Não é assim? Né? E é disso que nós estamos saindo. Nós estamos entrando num quarto estado de consciência de amorosidade, onde nós passamos a ter uma autonomia maior, um controle, eu não gosto muito desse termo, mas um domínio maior sobre as nossas pulsões mais instintivas. A nossa necessidade de sobrevivência, né? O nosso desejo material, ou o desejo sexual, ou o desejo de poder. Então, nós temos aqui essa noção de que nesse chakra, que é o chakra sexual, nós vivemos um conflito básico entre prazer e desprazer. Então, observe que a meta não é a anulação da sexualidade, é a equilibração. É que nós possamos tanto aceitar o que ela nos traz de positivo, como muitas vezes evitar os exageros que nós falamos em relação ao prejuízo ao outro, né? A partir da nossa sexualidade, que seria a prostituição e etc. Qual é a meta evolutiva nesse chakra? Expressar-se em estados de consciência mais elevados, que é o que o oriental chama de subida da Kundalini. Então, nós não vamos deixar de usar a nossa sexualidade, mas nós vamos fazer isso num estado de harmonia, né? Num estado de equilíbrio. Então, vamos ver aqui a lei da igualdade no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 822. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação marca a barbárie. Os sexos, aliás, existem apenas no corpo físico, uma vez que os espíritos podem encarnar em um ou outro. Não há diferença entre eles nesse aspecto e, consequentemente, devem desfrutar dos mesmos direitos. Nós sabemos que estamos saindo de uma civilização patriarcal que durou 3.000 anos e que agora se começa a ter essa noção de harmonia, de equilíbrio entre os dois sexos. E aqui nós temos uma coisa que todos nós conhecemos, que é a identidade fisiológica, a identidade sexual fisiológica. Quando o bebê nasce, o pediatra, o obstetra, vai suspender o bebê e vai dizer, é um menino ou é uma menina? Mas isso é o externo, isso é a fisiologia, baseado na identificação de caracteres sexuais secundários. E aí, o que nós vamos encontrar? Nessa etapa de fisiologia,
nós vamos encontrar também a questão da transexualidade. Nós sabemos que, em princípio, os órgãos genitais são indiferenciados. Aos poucos, com o desenvolvimento, vai surgindo uma genitália feminina ou masculina. Em algumas situações, essa diferenciação total não ocorre. Então, nós vamos encontrar bebês que nascem com genitália indefinida. Nesses casos, os médicos vão fazer avaliação interna, ver se tem ovários, porque às vezes ainda tem a questão de um testículo incluso. Então, assim, o menino pode não ter, até porque quando nasce não tem os testículos na parte externa, porque há compressão no parto, então eles só vão descer depois. Então, é feita uma avaliação para se perceber se há órgãos internos masculinos ou femininos, e aí, no caso, fazer uma correção cirúrgica no sentido de adaptar a identidade maior que aquela criança traz. Então, você veja, isso é apenas no nível da fisiologia, em termos físicos. Mas existe uma outra questão, que é a identidade sexual psicológica, que pode não corresponder à fisiologia. Nós temos um nível físico e nós temos uma individualidade. Em algumas situações, essa identidade sexual não corresponde à fisiologia. E aí nós vamos mais à frente descobrir por que isso acontece, né? Um dado importante, eu coloquei isso num artigo chamado Homossexualidade, Condição ou Opção. Ele está rodando na internet. Ele foi usado como tema de redação e de questionamentos no FUVEST, em São Paulo. Ele já foi utilizado como referência bibliográfica de dissertação de mestrado em São Paulo sobre sexualidade. Porque nós temos aqui uma questão que nos esclarece diretamente em relação ao preconceito. Por que homossexualidade ou bissexualidade ou qualquer diferença entre a identidade e a fisiologia não é opção? Porque a identidade sexual do ser humano se define no 3º ano de vida, e a capacidade de abstração e de escolha surge no 7º ano de vida. Isso é fundamental para que a gente possa jogar o preconceito no lixo, porque precisamos fazer isso, né? Precisamos entender que quando se usou esse termo, a princípio no sentido de dizer assim, não, mas deixa a pessoa com a sua escolha. No primeiro momento, isso teve o objetivo de ir dissolvendo o preconceito, mas aí acabou criando uma outra pergunta. Então, se a pessoa escolheu, por que ela não escolheu o mais simples? A questão é que não há escolha. Quando nós trabalhamos com pessoas com tendência homossexual ou bissexual, nós percebemos o seguinte: primeira questão, quem dá aula, eu falei isso na entrevista do programa Filhos, os professores com 4, 5 anos de idade veem as criancinhas já apresentando uma tendência diferenciada em relação ao sexo fisiológico. E a gente não pode dizer que aquela criancinha está pensando em sexo, ela não está. Essa pessoa cresce, algumas vezes, as pessoas que passam por essa experiência e sofrem muito, eu queria que vocês se lembrassem disso. O 10º capítulo do meu livro, do Divã Espiritualidade, é dedicado ao acompanhamento de um paciente terminal com AIDS há 20 anos atrás. Gente, vocês não conseguem imaginar o que é a pessoa se sentir diferente. Alguns dizem assim, eu me sinto esquisito. Não, há ali uma emergência de uma identidade que é diferente desse corpo físico, mas acima de tudo, o que aquela pessoa quer é ser acolhida, é ser atendida, pode ser entendida, é ser compreendida na sua experiência, né? Seria viver com um segredo. Quantas vezes eu trabalhei, já atendi muitos clientes com tendência homossexual, alguns casados, já com mais idade, com filhos, cheios de dúvidas, se torturando,
Havia um que eu atendia, e eu atendia de 15 em 15 dias, porque cada sessão para ele